Desde o mês de setembro, o governo do presidente Gustavo Petro, na Colômbia, está vivendo uma instabilidade provocada por uma investigação do Conselho Nacional Eleitoral sobre as suas contas de campanha. O presidente Gustavo Petro considera esta investigação uma operação de lawfare, que ele caracteriza como mais uma tentativa de golpe contra o seu governo. Para contrariar esta tendência e assegurar a estabilidade do país, o presidente Gustavo Petro tem convocado a solidariedade internacional, principalmente latino-americana, e a mobilização da população em defesa da democracia no país. É para falar sobre isto que entrevistamos Amanda Harumi, diretora da OCLAI, Organização Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes, e a mestra em Estudos Latino-Americanos pela Universidade de Brasília, Luísa Calvetti. Acompanhe. O presidente Gustavo Petro tem denunciado uma tentativa de golpe de Estado. É mais um caso de lawfare na América Latina. Essa não é a grande novidade, porque ele está sendo utilizado, o CNE, que é o órgão eleitoral, para tentar ter um processo de investigação contra o presidente eleito, o que não pode ocorrer, porque só a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores têm competência para investigar um presidente. Então, ocorre um golpe contra o presidente Gustavo Petro, pautado nessa lógica midiática. O mais importante é que o Gustavo Petro tem se posicionado e tem chamado os movimentos sociais e movimentos populares que acumularam muito politicamente para fazer a vitória do governo da mudança, o governo do câmbio, que se mobilizem, que enfrentem essa conjuntura de desestabilização e de tentativa de golpe de Estado. Esse chamado do Gustavo Petro já vem ocorrendo há algumas semanas, inclusive ocorreu uma assembleia desses movimentos sociais na Universidade Nacional da Colômbia, onde os movimentos sociais dos principais partidos políticos, lideranças políticas de toda a Colômbia se comprometeram em resistir, de mobilizar as ruas e seguir ao lado sustentando o governo do câmbio, que é o governo que representa transformações muito importantes para a conjuntura colombiana. Uma delas, o processo de paz. Então, essa desestabilização construída com uma narrativa muito midiática, mais sustentada por uma direita que se vê excluída do processo político hoje do Gustavo Petro, tem tentado fazer essa polarização da sociedade colombiana. A tentativa do Gustavo Petro é uma tentativa de mobilizar as ruas, até mesmo porque ele não tem governabilidade no Congresso e ele não tem governabilidade no Senado. O Gustavo Petro tem tido sucesso em alguns ministérios, avançado em algumas pautas, mas é um governo de muita dificuldade, de muita desestabilização, porque representa o primeiro governo de esquerda, o primeiro governo progressista de toda a história da Colômbia. Então, esse acúmulo político, social, é representado pela figura do Petro, mas enfrenta um grande desafio de desestabilização. Agora fica em aberto a conjuntura, o cenário. Nós vamos ter mobilização de rua suficiente para estabilizar essa tentativa de avanço de um golpe de Estado contra o presidente Gustavo Petro? Ou a mídia vai conseguir convencer a sociedade de que o Gustavo Petro representa um governo corrupto, um governo que merece ser impeachmentado, derrubado? Então, a mobilização e a capacidade política de liderança de movimentos sociais, partidos políticos, com certeza vai ser determinante nesses próximos tempos na Colômbia. Os golpes brandos fazem parte da nova realidade do cerco América Latina. Petro, que completou 2 anos de mandato, é o governo da mudança, o primeiro governante de esquerda eleito, que tem como programa a real defesa da paz, o que significa paz com justiça social, com mudanças estruturais. E a Colômbia é um país com histórico de violência, desigualdade extrema e criminalização e difamação dos movimentos sociais.
assim como um país exemplo da aplicação da cartilha neoliberal, a partir de uma política, inclusive, altamente militarizada. A partir da judicialização, se busca desgastar o atual presidente, em uma perseguição que pode ser vista como tal, porque o CNE não tem competência para julgar um presidente. Esse desgaste, ele acontece, na verdade, desde que Petro foi eleito, onde a histórica oligarquia colombiana continua com fortes poderes. Tendo em vista que Petro se elegeu presidente, mas existe todo um aparato estatal ainda controlado por essa oligarquia, como o Congresso, as forças militares, o Ministério Público, e um destaque para a mídia, que tem uma grande concentração em mãos de grupos espanhóis e transnacionais. Mas Petro sabe que, nesse contexto, quem pode respaldá-lo para avançar é o povo que o elegeu. E por isso faz chamamentos às ruas para resistirem a esses intentos golpistas. Eu penso que há um mandatário que se propõe desafiar a ordem hegemônica, esse não pode contar com a institucionalidade, mas sim com a população organizada e altiva nas ruas. E ele chama a população para ajudar a sustentar o seu governo, que mesmo com essas dificuldades impostas, conseguiu avançar em pontos importantes, em um contexto de direitos sociais praticamente inexistentes até então. Foi aprovada no Congresso a reforma trabalhista, em um país que direitos trabalhistas são inexistentes. Havia sido aprovada a reforma agrária e a reforma das aposentadorias, que garanta aos colombianos esses direitos. E com isso, o povo percebe que a luta que o presidente trava também para avançar, né? Mas a gente precisa de mudanças profundas na organização estruturante desse Estado, para que de fato possa ser construída essa paz com justiça social. Lembremos que o povo colombiano, em um determinado momento da sua história, decidiu lutar através de guerrilhas, porque não existia possibilidade de mudança pela institucionalidade. Na Colômbia, de poderes políticos completamente concentrados e eleições de fachadas. Mas o presidente Petro pretende mudar isso.